A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, amados irmãos, pela grande bondade e misericórdia de Deus, estamos juntos mais uma vez para o comentário da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Estaremos pensando um pouco com relação à lição de número 2 deste trimestre, lição do dia 11 de julho de 2021, terceiro trimestre de 2021. O assunto desta lição é o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Temos aí então esse texto para nós, ou esse assunto para nós analisarmos juntos aqui. O textuário diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 19, 21. Verdade prática: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Texto bíblico básico, todos eles no livro de 1 Reis. Bem, vimos então na semana passada, na lição anterior, lição número 1, com relação à ascensão de Salomão e também tratando sobre a construção do templo. Agora nós damos aqui o outro passo, de acordo com o que é proposto pela nossa revista, o reino após o governo de Salomão. Nós vimos que no final do seu governo, final do seu reino, Salomão já estava em decadência. Não apenas decadência espiritual, mas o seu próprio reino também não tinha mais o brilho, o esplendor dos seus primeiros anos. O capítulo 11 de 1 Reis vai descrever exatamente a queda de Salomão, daquela linda posição que ele estava. E isso trouxe a ira de Deus sobre Salomão. Temos isso registrado também no capítulo 11, versículos 9 a seguir. Diz assim: o Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado seu coração do Senhor. E nós já falamos sobre essa questão do desviar-se do Senhor, que está nos primeiros versículos do capítulo 11 de 1 Reis. Desviado seu coração do Senhor de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado, por isso o Senhor disse a Salomão: já que você não procedeu assim, não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. Aqui então, nós já temos uma passagem que mostra exatamente o que nós vamos estudar, que é a divisão do reino depois de Salomão, porque Deus se irou contra Salomão por ter desviado seu coração da presença de Deus. Então devemos atentar aqui para aquilo que todos nós já sabemos: guardar o nosso coração. Provérbios 4, 23, onde o próprio Salomão disse que de todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Salomão não guardou o seu coração, não vigiou, entrou em muitos acordos com reinos da região e também mais distantes, e essas uniões eram muitas vezes marcadas por casamentos, e as suas muitas mulheres lhe perverteram o coração. E isso trouxe idolatria para o povo de Israel. Salomão, ele tornou-se terrivelmente adepto da idolatria,
naqueles momentos em que o seu coração foi pervertido. Então, nós temos depois do seu governo de 40 anos, ele é sucedido pelo seu filho Roboão. O versículo 41 do capítulo 11 de 1 Reis diz assim: quanto aos demais atos de Salomão e tudo o que fez, e a sua sabedoria, não está escrito no livro da história de Salomão? O tempo que Salomão reinou sobre todo Israel em Jerusalém foi de 40 anos. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então nós temos aí agora a figura de Roboão, que foi a pessoa que sucedeu seu pai. Roboão, ele, diz a Bíblia, no capítulo 12, verso 1, que ele foi até Siquém, todo Israel ali se havia reunido para fazê-lo rei. E ele então foi constituído rei sobre todo o povo de Israel. Nesse momento, toda a nação era uma só. As 12 tribos. Porém, já no começo do seu governo, e é o que vai falar aqui nosso primeiro tópico, vai ocorrer o cisma, a divisão do reino de Israel. 10 tribos vão constituir o reino do norte e 2 tribos vão constituir o reino do sul. Essas 2 tribos foram as tribos de Judá e de Benjamim. 10 dessas tribos cumpriu-se o que Deus falou para Salomão. Eu vou, está escrito capítulo que nós lemos há pouco, capítulo 11, versículo 11 também. Vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos, que foi Jeroboão. Jeroboão era um servo, um capitão de Salomão, que foi quem recebeu as 10 tribos para ser o rei sobre ela. O Roboão, voltando agora para o filho de Salomão, que foi constituído rei sobre todo Israel, ele tinha 41 anos de idade quando assumiu o seu governo. Só que, como eu já disse, ocorreu o cisma, ocorreu aquela divisão. E as principais causas dessa divisão foi, segundo o que está aqui nos subtópicos, a carga pesada de Salomão e também podemos incluir aqui a falta de sensatez de Roboão, mas sabendo que aquilo já estava também determinado por Deus por causa da própria idolatria, da própria rebeldia do rei Salomão. Nada acontece sem a permissão de Deus, sem esse controle exercido por Deus. Com relação a essa carga, é que Salomão, no final do seu governo, antes mesmo, ele impôs ao povo, certamente para manter o seu apogeu, manter a sua glória, manter os altos custos da sua corte, de suas obras também, ele colocou pesados impostos para o povo. Então, quando ele morre e Roboão é ungido rei, o povo pede, sob a liderança de Jeroboão, porque Jeroboão, como eu disse, era um capitão de Salomão, mas ele recebeu uma profecia do profeta Aías. Nós temos isso no terceiro tópico, quando fala justamente da questão
de Jeroboão, ele recebeu a profecia do profeta Aías que ele seria um chefe, um governante, um rei sobre Israel. E aconteceu mesmo, porque Deus assim o quis. Quando Salomão soube dessa profecia que Jeroboão recebeu, ele então procurou matar Jeroboão. Jeroboão então foge para o Egito, fica lá um tempo. E quando ele sabe que Salomão morreu, ele retorna. E nesse momento, então, em Siquém, quando Roboão foi ungido rei, estabelecido rei no lugar de seu pai, ele é o líder das pessoas que ali estão, principalmente as 10 tribos, e ele então, eles pedem a Roboão que alivie a carga dos pesados impostos que seu pai havia colocado anos e anos de subjugar o povo de uma forma muito maçante. E todos nós sabemos muito bem, a lição fala sobre isso, que Roboão pediu ao povo 3 dias para poder responder, e quando o povo retornasse, ele teria então uma solução. Ele busca conselhos dos anciãos, aqueles mesmos que estavam próximos do seu pai, o que fazer, e os anciãos, então, os conselheiros mais antigos, dizem que ele deveria ouvir o povo. Mas ele foi pedir conselho também aos seus amigos, que haviam crescido com ele, da mesma idade, contemporâneos dele. E eles deram um conselho totalmente diferente. Disseram para Roboão apertar ainda mais o povo. Usa até uma linguagem figurada ali, quando ele responde ao povo, de acordo com o conselho dado pelos mais novos, ele diz que o dedo mindinho dele, o menor dedo da mão dele, é maior do que os lombos do seu pai, ou as coxas de seu pai. E se o seu pai fez o povo sofrer, ele ia fazer sofrer ainda mais. Ele usa a Bíblia usa a linguagem ali de ferir com escorpiões. Se vocês foram feridos com açoites pelo meu pai, comigo vocês vão ser feridos por escorpiões, com escorpiões. Então, as pessoas estavam esperando uma posição talvez complacente dele, de compreensão, afinal era o governante, tinha o poder, tinha autoridade, mas ele traz uma mensagem totalmente desanimadora, autoritária e até cruel para com o seu povo. E isso, então, gerou a reação do povo quando disseram que eles não tinham nada a ver com a casa de Davi e eles iriam, então, procurar o seu caminho. E a partir daquele momento, estabeleceu-se na história de Israel a divisão nesse povo. Como eu disse, 10 tribos de um lado, formando o reino do norte, ou Israel, e também o reino do sul, chamado de Judá. Agora, perceba um pouco sobre essa questão do posicionamento desse jovem, 41 anos, na verdade, não era tão jovem assim. Mas veja o posicionamento dele. Primeiro, ele não tinha decisão própria. Ele foi buscar conselhos. Era muito normal os reis buscarem conselhos. Tinha sempre os conselheiros reais. Mas tinha os conselheiros anciãos, e tinham aqueles que talvez não fossem os conselheiros oficiais, mas eram amigos, eram próximos do próprio Roboão, e ele então entendeu de fazer daqueles seus amigos seus conselheiros também. Ele não se deu por satisfeito de ouvir o conselho dos anciãos. Ele foi buscar uma segunda opinião, que foi exatamente o contrário. E ele tomou a decisão. Entre os 2 conselhos, ele tomou a decisão de seguir o conselho dos seus amigos mais próximos. Isso é muito comum acontecer. Quem é mais próximo, normalmente tem mais influência sobre a pessoa. Só que no caso aqui, o conselho dos jovens era um conselho totalmente voltado para um posicionamento egoísta, um posicionamento autoritário, e que, infelizmente, veio a
se juntar, a se encaixar na personalidade e na formação de Roboão. Então isso já mostra para nós que o coração de Roboão não era um coração reto na presença de Deus. Não era um coração humilde, porque ele se sentiu muito à vontade com o conselho recebido da parte de seus amigos. Ele teve o direito e tinha o poder de escolher, claro. Na verdade, ele não precisava nem se aconselhar se ele quisesse tomar a sua decisão. Mas a partir do momento que ele buscou o conselho, certamente aquilo que mais lhe agradou foi o que ele decidiu. E nisso nós temos uma visão da personalidade daquele homem, ou seja, alguém que assumiu muito poder em suas mãos e que não estava preparado para aquilo, ou, claro, já se achava preparado, porque certamente sabia que sucederia o seu pai, mas com certeza ele não se preparou da melhor forma para aquele momento. Acredito eu que ele esperava o momento de assumir o trono, mas o que ocorreu com o cisma, através do seu posicionamento, revela para nós que era uma pessoa totalmente despreparada para aquele lugar. Então nós temos aqui na vida desse homem um retrato de liderança que não é a liderança eficaz, não é a liderança como modelo para todos nós. É importante porque quando refletimos sobre isso, as pessoas que ocupam cargos de liderança, e vamos pensar aqui no contexto de igreja, devem entender que o próprio espaço de liderança é um espaço de poder. Claro que todos somos servos, na casa de Deus somos servos. E aqueles que ocupam maiores posições e cargos eclesiásticos devem entender que são servos dos servos, os servos para servir a todos indistintamente, servir ainda mais. Todavia não é isso que a gente vê. Infelizmente, o que encontramos muitas vezes são líderes religiosos, líderes espirituais, cristãos, evangélicos, trazendo agora para o nosso contexto, que na verdade são verdadeiros reis, pessoas que se sentem no direito de oprimir os outros, se sentem no direito de fazer o que quiser com o seu espaço que lhe foi dado, porque quando nós temos o poder concedido, ocupamos cargos de liderança, é evidente que nós temos um espaço de ação muito importante, que vai refletir na vida dos outros. Daí a responsabilidade que cada um deve ter. Mas, quando pensamos só em nós mesmos, nos tornamos pessoas arrogantes, nos tornamos pessoas autoritárias e vamos nos tornar até pessoas que vão massacrar do ponto de vista emocional, da forma de tratar. Estaremos prejudicando as pessoas porque não sabemos verdadeiramente o significado de servir. Roboão era um rei, mas o rei tinha que servir ao povo. Mas ele não queria servir, ele queria ser servido. Da mesma forma como existem muitos pastores hoje, que eles nem parecem servos. Muitos líderes espirituais hoje eles não parecem servos. Eles parecem donos da igreja, eles gostam de ser bajulados, eles gostam de ter o seu ego acariciado, gostam de ser paparicados, muitas vezes se cercam de pessoas que fazem isso, e isso gera uma administração e uma liderança muitas vezes prejudicial para a obra de Deus e às vezes até mesmo corrompida. Bem,
Tomemos cuidado, então, com relação à soberba. A soberba sempre vai preceder a queda. E para Roboão não demorou muito, não. Logo, ele viu a maior parte do seu povo abandoná-lo. Abandoná-lo. Virar as costas para ele e ir embora seguindo um outro líder. Devemos tomar muito cuidado com isso, porque ninguém perde por ser humilde. Ocorreu então a divisão do reino de Israel, e esse é o primeiro tópico aqui. Principais causas nós já falamos aqui, a soberba, a arrogância, os altos impostos de Salomão, quer dizer, um conjunto de fatores que gerou aquela terrível situação. Mas também Roboão preferiu seguir os conselhos dos amigos do que os conselhos bons. Prestemos atenção naquilo que nós ouvimos, nas sugestões que chegam aos nossos ouvidos e também nos conselhos que muitas vezes buscamos. Mas, acima de tudo, qualquer liderança realmente estabelecida por Deus e submissa ao Senhor e humilde, estará sempre buscando a direção de Deus. Em momento nenhum se vê que Roboão foi orar, foi buscar a Deus. Seu pai, no começo do seu governo, foi um homem de oração. Muitas vezes a Bíblia registra lindas orações. Na verdade, a oração de Salomão faz parte das maiores orações registradas na Bíblia. A extensão da oração dele, registrada na Bíblia, é a maior que tem. E nós encontramos orando. Infelizmente, como eu já citei, ele se perverteu e aconteceu o que aconteceu no fim dos dias. Mas em Roboão, com relação a Roboão, em momento algum a gente encontra esse homem orando. Então fico alerta para nós aqui, que nós podemos até nos aconselhar, mas acima de tudo devemos buscar a presença de Deus, porque Ele sempre vai nos dar a melhor direção e a melhor orientação, principalmente para quem lidera na casa do Senhor. Então os erros de Roboão, nós já citamos aqui, tudo isso que eu acabei de falar, que é o segundo ponto da nossa lição, ou o segundo tópico da nossa lição. A repetição dos erros de Salomão, os maus conselhos dos amigos de Roboão e o cuidado com os conselhos. Foi exatamente o que eu acabei de falar. E aí nós entramos então no tópico 3, que fala sobre o reinado e a idolatria de Jeroboão. Então você veja que agora Jeroboão, que foi o líder e se tornou o rei do reino do norte, o povo fez dele rei, porque Deus já havia determinado que isso aconteceria. Agora veja o que acontece com Jeroboão. Ele ouviu a profecia que ia acontecer aquilo com ele, que ele seria de fato, iria ter esse poder e essa autoridade. Ele teve o apoio maciço do povo, que ficou do seu lado. E ele então tinha também agora a oportunidade de ser um bom rei. Porque ele tinha as orientações de servir a Deus, de ter o temor de Deus no seu coração. Mas Jeroboão, infelizmente, ele veio a ter o coração totalmente entregue à idolatria. Em momento algum, a Bíblia diz que Jeroboão, ele teve o coração voltado para Deus. Em momento algum do seu governo, ele teve o coração inclinado para Deus. Ele pertencia à tribo de Efraim e ele governou por um longo tempo, 20 e poucos anos, governou de 931 a 909. Então veja que ele teve oportunidades de andar nos caminhos de Deus, mas ele, assim que assumiu o governo, ele mostrou-se alguém sem segurança, inseguro, porque ele imaginou logo o seguinte: vai chegar os momentos que vão ter as festas do povo de Israel, e o meu povo aqui vai precisar adorar a Deus, ir às festas,
e ele então vão voltar para Jerusalém, porque afinal Jerusalém ficou como a capital do Reino do Sul, de Roboão, o templo estava ali, o templo era o centro da vida religiosa, e ele então pensou consigo mesmo, meu povo vai voltar para festejar nos dias certos, nos momentos certos, nas festas anuais, para Jerusalém, e numa dessa, Roboão vai ganhar o coração do povo e eu vou perder. Isso entrou na cabeça dele. E nessa insegurança, o que ele faz? Ele estabelece estrategicamente 2 locais de adoração. Um ao sul e outro ao norte. Ele estabelece em Betel, ao sul, mais ao sul, e estabelece em Dan 2 locais de adoração, que na verdade já eram lugares ligados à adoração. Betel, a gente lembra sempre de histórias marcadas por ações divinas mesmo. Agora Dan já estava desde o livro de Juízes uma região muito voltada para a idolatria. Parece que a região de Dan ali sempre foi marcada por aquela situação de idolatria. Até a própria tribo também. A tribo de Dan é a tribo que, primeiramente, parece que inclinou-se à idolatria no meio do povo de Israel, desde já os tempos dos juízes. Pois bem, então ele estrategicamente coloca aqueles 2 lugares como centros religiosos e coloca então, faz então bezerros de escultura e colocam ali. E diz ao povo que o povo deveria agora dirigir-se a Betel ou a Dan para fazer as suas festividades. Ele muda os calendários, como a Páscoa em Israel era celebrada no primeiro mês religioso, ele passa a festa para o segundo mês, estabelece para o Reino do Norte a festa no segundo mês, ele coloca sacerdotes que não eram das tribos de Levi, estabelece um sacerdócio segundo o seu próprio coração, e assim ele forma a base religiosa do Reino do Norte. Você vai encontrar tudo isso que eu estou falando nas referências que estão no 3º tópico desta lição. Estou citando, resumindo a história aqui. Então veja, como o governante, ele já tem o apoio do povo, o apoio político do povo, mas ele sabia que para consolidar, ele precisava ganhar o coração do povo no sentido religioso. E ele então faz uso de tudo que eu citei aqui e outras coisas mais que ele estabeleceu para formar a sua religião ali, do jeito que ele queria, segundo o coração dele, da cabeça dele. Tudo isso para fortalecer e estabelecer o seu reino, o seu governo. E assim aconteceu que, na verdade, o povo se tornou terrivelmente idólatra. Desviou-se completamente da verdade, da lei de Deus e dos mandamentos do Senhor. Aqui é interessante a gente observar que esse uso estratégico, esse uso planejado de trabalhar a religiosidade das pessoas para, no caso de Jeroboão, manter o poder, é uma prática muito comum nos dias de hoje também. Nós encontramos, infelizmente, muitos políticos que buscam manipular, de alguma forma, a consciência religiosa ou os sentimentos religiosos das pessoas, para com isso conseguir, em alguns casos, se eleger e também manter uma base de apoio. Não que eles sejam religiosos, mas que eles usam de forma muito planejada, aconselhado até, e montam um sistema de como trabalhar determinados grupos religiosos para conseguir apoios políticos. E nós vemos isso em toda parte. E aqui no nosso país não é diferente. Nós vemos hoje no nosso país um uso maciço de termos evangélicos, religiosos. Nós encontramos inúmeros líderes religiosos
que são verdadeiros conselheiros de políticos e autoridades, e toda essa influência, tanto de líderes religiosos quanto de líderes políticos, é exercida para que o poder seja mantido e outras coisas mais venham aí em benesses e outras coisas que acontecem, infelizmente. Porém, isso nós sabemos que não é uma coisa nova, não é de hoje, né? Desde o momento em que, em 323, depois de Cristo, claro, Constantino, o imperador, se converteu, que ninguém sabe se converteu direito não, aquela história é muito confusa, e Constantino acho que nem se converteu de verdade, porque ele só foi batizado no leito de morte, o Constantino, e por aí vai. Mas não vamos entrar na história do Constantino, não. Mas a grande verdade é que a partir daquele momento, a igreja era uma. Depois daquele momento, foi outra coisa completamente diferente. E mais tarde, quando o cristianismo, pelo imperador Teodósio, foi estabelecido como religião oficial do Estado, a coisa piorou mais ainda, e o que nós temos é o resultado de tremenda idolatria e muitas coisas mais que atingiram fortemente a igreja, tudo de forma muito lenta, de forma muito gradativa, até que na Idade Média, principalmente, antes da Reforma um pouco, 300 anos, 200 anos antes da Reforma, a coisa estava completamente degringolada, situação caótica, corrupção no clero e tantas outras coisas. É só ler a história da igreja vai perceber isso. Então, essa união, essa força, essa estratégia que nós encontramos nos dias de hoje, quando nós vemos pessoas usando a religião, se fingindo até de cristão. Alguns até vão lá e se batizam em algumas igrejas. Até falam como religiosos, mas não tem religião nenhuma, não tem coração convertido nenhum, mas tem apoios de algumas pessoas que têm liderança religiosa e formam um conjunto, vira-se uma massa de manobra e isso tudo é trabalhado para que, na verdade, alguns poucos são beneficiados. O Jeroboão fez isso. Ele trabalhou tudo isso para ele ser beneficiado, para ele estabelecer sua dinastia, para ele se fortalecer, e assim aconteceu, e a história se repete, claro que com uma roupagem um pouco diferente, e por aí vai, mas a história se repete. Então devemos tomar muito cuidado com relação a esses termos religiosos que muita gente usa aí, tomarmos muito cuidado com essa arena de discussão religiosa, política, de poder, que muitos crentes, infelizmente, entram em brigas, em desajustes, em inimizades, muitas vezes nas redes sociais, quando não passa até para outras áreas de ação, e por aí vai, só por causa do poder humano, do interesse humano, simplesmente buscando força, poder, autoridade e coisas terrenas. Devemos tomar cuidado. A lição de Jeroboão mostra para nós que a coisa não acaba bem. Não acaba bem. Todas as manobras que ele fez não acabou bem, porque o reino do norte ele durou aproximadamente 200 anos. 200 anos aproximadamente, até que foi levado cativo pelos assírios e deixou de existir completamente. Já o reino do sul durou 300 e poucos anos, mas também foi levado cativo por Nabucodonosor, em 586, 587 a.C. Então, meus queridos, quando nós analisamos esses estudos, nós devemos trazer essa reflexão para nós. O cuidado com relação a Roboão. O que ele nos ensina? É Salomão, primeiro, o cuidado de guardarmos o nosso coração na presença de Deus, obedecer ao Senhor e tomar cuidado com alianças que Deus não se agrada. Roboão, tomar cuidado com os conselhos que ouvimos, vigiar o nosso coração para não ser soberbo, para não sermos exaltados, autoritários, mas sermos humildes e aprender a orar. E com Jeroboão, o cuidado para não fazer da religião uma massa de manobra para o benefício próprio ou o benefício de alguns poucos em prejuízo de tantos, enganando-nos a nós mesmos e enganando os outros. Então,
Então essas lições ficam com relação ao reino dividido, para que possamos aprender e, acima de tudo, amar a Deus, amar o próximo, ser humilde e honrar ao Senhor acima de todas as coisas. Porque, afinal, é para isso que estamos aqui nessa terra. Então, que Deus abençoe você. Foi um prazer poder estarmos juntos para mais uma reflexão nessas abençoadas aulas. Deus abençoe.